Olá pessoal, tudo bem? Vamos então começar a colocar um pouco de texto aqui, né, para ficar mais com cara de prancha de arquitetura. Mas antes de colocar os textos, né, é importante que vocês estudem com relação ao tipo de projeto que vocês estão fazendo, a linguagem que vocês querem utilizar e a fonte que vocês vão escolher também. A gente já coloquei material para vocês sobre fontes, né, mas eu tenho aqui alguns sites, só fontes, para vocês pesquisarem e buscarem umas fontes interessantes para vocês utilizarem no projeto, para fugir um pouco mais do mesmo, assim, né? Utilizarem a criatividade também na comunicação visual. Uma fonte mal utilizada, você imagina, né? Vou colocar uma fonte que lembre algum produto, né? Ou lembre alguma outra coisa, né? Ela não é nada legal. Então, vamos tentar ser criativos e utilizar as fontes da melhor forma possível, né? Pensando sempre na mensagem que você quer passar. Então, esses sites, ele tem aqui Font Freak, é só ter navegando pelos nomes das fontes, né? Aqui, no caso, tem até os tipos de fonte que vocês querem, né? 1001 Free Fonts. Tem os tipos de fontes que vocês querem, então decorativa, de caligrafia. E aí também tem as mais baixadas, normalmente estão por aqui. E aí vocês podem navegar e baixar. Na verdade é bem fácil, né? Você utilizar qualquer tipo de fonte aqui no programa, né? Vai ficar para vocês utilizarem no Windows, né? No Office, qualquer lugar. Vocês baixem as fontes. Eu costumo baixar, vou pegar as fontes. Deixa eu pegar lá no meu computador mesmo, né? Ele tá lá no Downloads. Eu vou colocar ele em algum lugar conhecido, normalmente uma pasta, porque se eu for migrar de computador, essa fonte precisa estar lá, né? Então eu instalo tanto no notebook quanto no desktop, ou quantos lugares eu estiver trabalhando. Isso, achei algumas fontes aqui que eu baixei, vou copiar, né? Deixa eu colocar lá nos meus documentos, né? Vou colocar numa pasta aqui, vou criar uma pasta nova, nome de fontes. Eu vou colocar elas aqui. Eu sei que isso aqui boa parte de vocês já deve saber, né? E aí eu vou extrair minhas fontes aqui para a pasta. As fontes que eu quero utilizar. E aí simplesmente eu vou clicar em cima do arquivo que eu extraí a fonte e vou clicar aqui em instalar, tá? Ele vai instalar minha fonte para eu utilizar em qualquer lugar do meu computador. Aí voltando então, eu escolhi a fonte que eu vou utilizar. Aí eu vou começar a inserir um pouco de texto então, né? Vou começar a inserir um pouquinho de texto no meu arquivo. Eu vou pegar a ferramenta texto então aqui. E eu posso já escolher que fonte que eu vou utilizar antes, ou eu posso também mudar isso depois, tá? Ele vai carregar todas as fontes que estão instaladas no meu computador. Gente, não adianta também instalando localmente com todas as fontes, tá? O Windows, ele tem um limite de fontes, ele começa a pesar também. Então eu vou escolher aqui uma fonte que tem a ver com o meu projeto, né? No caso aqui eu vou procurar uma manuscrita, porque eu acredito que vai ficar legal, tá? Opa, não é essa aqui não. Deixa eu pegar aqui uma manuscrita. Vamos ver se fica legal, né? O tamanho, aí é o problema, né? Vocês têm que pensar qual que é o tamanho da prancha que vocês estão utilizando. E aqui eu coloquei em milímetros, lembra? Porque eu acredito que é mais fácil. E aí vocês vão pensar que assim, os textos em arquitetura, as cotas têm 3 milímetros e os textos grandes 5 milímetros. Então, ele não pode ser menor do que 3, nunca, na prancha, né? Sendo que é o tamanho da cota, que é um texto ainda pequeno. E assim, 5 milímetros já é um texto grande, né? Então, vamos usar os 5 milímetros, um texto ali para você ler, já que é uma prancha, né? Que é um pouquinho maior. E aí, para fazer um título aqui, eu vou colocar um pouco maior, depois a gente pode ir ajustando, tá? Então, eu vou colocar aqui um texto. E aí, depois eu vejo se ficou. Residência unifamiliar. Eu achei, vou lá aqui no residência unifamiliar, que já ficou com texto, eu achei pequeno.
Ctrl T. E aí eu vou aumentar, eu posso aumentar aqui com a ferramenta texto ligada, eu posso aumentar aqui nos milímetros, né? É pro que eu quero, eu posso aumentar aqui a caixa de texto também. Agora sim, eu acho que ficou legal. Para o que eu quero, depois eu vou ver se vai ficar essa fonte mesmo. Mas a princípio era bem o que eu queria, alguma coisa que lembrasse alguma letra de arquiteto. Pode ver que a minha prancha, tá? A prancha que eu estou desenvolvendo, ela tem uma linguagem bem simples, assim, quase delicada, nesse pôr do sol, mas é a linguagem que eu escolhi, tá? Aí aqui eu vou colocar um texto, um outro texto. Para esse outro texto aqui, eu não tenho nada ainda pronto. E assim, uma dica que eu dou é talvez monte alguma coisa da prancha e depois substitua o texto, né? Eu vou usar aqui um texto do Lorem Ipsum. Para quem não conhece, é um gerador de texto aleatório. Lorem Ipsum, você já deve ter olhado visto em algum lugar isso. Ele é um gerador de texto aleatório, assim. Então eu posso escolher quantos parágrafos, sei lá, eu quero. Vou colocar 4 parágrafos e depois ele vai gerar um texto aleatório, tá? E eu vou colocar alguma coisa, então, de título, né? Já tem lá, agora eu vou colocar um pouquinho de texto. Aí eu posso escolhendo, na verdade, o que eu vou colocar, tá? É um texto aleatório, só para preencher mesmo aqui. Vocês, é claro, se vocês têm já um texto, né? Coloca o texto lá copiado, preferencialmente de um Word, tá? Com já corretor ortográfico, tá? Para não ter problema. O maior problema é o pessoal que coloca e não coloca corretor ortográfico. Agora eu vou colocar então um texto que converse com ele, mas que não seja igual, né? Então eu vou escolher ele aqui. Vamos ver se vai ficar bom essa combinação. E vou colocar aqui um texto, uma altura, vou colocar 5 milímetros. E já vou colocar aquele texto que eu copiei lá. Então aqui vai ficar a caixa de texto, ó. Posso copiar se eu achar que ficou muito pequeno, mas assim, 5 milímetros é uma altura ok, né? Se a gente der zoom, vamos pensar que é uma prancha no tamanho A1, né? 5 milímetros é o tamanho de um texto grande do nosso projeto, então tá um tamanho legal. Deixa eu copiar mais um pouquinho de texto lá. Poderia ter gerado um monte, ou colocar uma frasezinha de impacto ali, né? Só para ter texto mesmo. Vou colocar aqui, esse aqui maior. Opa, não tão grande, né? Vou colocar centralizado. Poderia ser conceito, partido, tudo aquilo, né? Mas aqui eu vou colocar mais um pouquinho de texto. Tá vendo que as guias já vai ajeitando, né, o texto. Esse texto aqui, eu poderia ter várias formatações dele, mas aí eu posso clicar aqui, eu vou abrir mais alguns parâmetros relacionados então ao parágrafo, né? E aí eu coloquei esse parágrafo aqui justificado. Opa, aqui. Então ele recuou todo, poderia fazer aqui com um parágrafo recuado, tá vendo? Então aí o texto já ficou formatado no lugar. Depois eu posso simplesmente substituir por outro, tá? Poderia também esse fundo aqui, ele poderia ser preto, né? Eu fiz branco, mas ele poderia ser a cor que vocês quisessem, tá? Eu tô fazendo ele tudo bem clean, assim. Mas aqui, se eu mudo, por exemplo, a camada de cor para preto, ele já muda totalmente a cara da minha prancha, né? Então, eu vou colocar aqui, eu coloquei esse pouquinho de texto aqui, agora eu vou trabalhar com outros elementos, tá? Eu aqui, simplesmente, eu vou só colocar... Vou só simplesmente aqui, vou copiar, né? Copiar essa camada aqui mesmo. Vou duplicar a camada. Vou puxar ela para baixo aqui só para eu ter texto, tá? Mas vocês já viram como é que coloca o texto, não tem segredo, agora é só juntar, né? Colocar os esquemas, todo o material, aquele material que vocês produziram para fazer o projeto, né? Já que é a prancha mesmo. Poderia ser a implantação, então eu deixo aqui o espaço e vou colocando aqui memorial, conceito, partida, etc. Tá? Então aí coloquem todos os textos, né? Aqui o texto aqui no carimbo, né? Façam tudo isso aí para a próxima aula, tá ok, pessoal? Até mais, tchau, tchau!